configurar, vamos aqui, achei, lá, agora deixou. Boa noite, boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Tudo bem também. É uma honra tê-lo aqui na nossa... Hoje é o nosso terceiro Chá em Rede, nós estamos fazendo um por semana. O primeiro foi com a doutora Janaína, que acho que eu acredito que é sua amiga, né? Eu O sou, segundo assim, foi com a professora Patrícia, e o terceiro está sendo com você. E nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que você conhece muito bem, eu acredito que vai ajudar muita gente, e vai esclarecer, porque acredito que o esclarecimento é uma coisa que faz as pessoas entenderem e tomarem decisões certas. Eu vou até aqui usar um termo aqui importante colocar, que é um termo bíblico, do profeta Osés, que ele fala assim, o povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento, né? Eu vejo muito isso, as pessoas muitas vezes se destroem, enfrentam muitos problemas porque a falta do conhecimento acaba gerando problemas maiores lá na frente, né? E a gente acredita que através dessa live as pessoas vão poder conhecer e saber qual decisão, qual atitude tomar daqui para frente. Doutor, vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta e acho que é a pergunta de muita gente que depois vai se perguntar. É essa. Eu estou endividado, o que fazer? Qual decisão quando assim, a gente se olha e fala assim, eu estou endividado e agora? Qual decisão? O que eu faço? Como começo a sair dessa situação? Na verdade, esse não é polêmico, né? Porque a questão do endividamento ele já percorre há muito tempo. Mas num cenário que nós estamos vivendo hoje, a questão ela toma uma proporção muito grande, porque a gente percebe, né, a falta de reinserção de pessoas ao mercado do trabalho, a impossibilidade da manutenção do mesmo e, obviamente, as demissões que a gente acaba vendo em massa, né? Então, o endividamento ele já vem há um longo tempo e hoje a gente percebe esse cenário um pouco mais assíduo na nossa vida. Porém, a questão de que você, sabendo que existe uma dívida, sabendo que os bancos aparentemente não, né? Oportunizam uma possibilidade de negociação, então você pode estudar a sua dívida, não precisa, neste primeiro momento, de uma pessoa indicando o que você fazer, mas sabendo o que você deve, para quem você deve, já é o pontapé inicial para você buscar uma solução para isso. E eu vou fazer uma pergunta, até uma curiosidade. No contexto geral, a maioria das dívidas que as pessoas hoje elas possuem, eu não generalizando, mas a grande maioria é sempre com os bancos? Via de regra, sim, porque eu vou até colocar aqui uma consulta básica, está até disponível para todos aí nos sites, tanto de relacionamento, sites de pesquisas básicas em relação a banco, mas a possibilidade de o acesso ao crédito, para os jovens pelo menos, foi muito mais fácil, com aqueles cartões universitários, aquela conta universitária, crédito também. Então, se a gente colocar um parâmetro aí, percebemos que grande parte dos endividados hoje está na faixa dos 18 até os 35 anos, né, que são jovens ainda. Mas como os bancos eles são os que cedem mais crédito, via de regra, o endividamento maior é por conta das instituições financeiras. Entendi. Eu quero fazer uma segunda pergunta. E a pergunta é a seguinte: como saber a situação das minhas dívidas? Quais os canais que eu posso acessar para saber como que está a situação? Tá. É muito simples. A partir do momento que você sabe que você tem uma dívida, você pode recorrer tanto à agência de origem para a qual você adquiriu aquele crédito, quanto também tem um site popular, inclusive, Serasa Consumidor. Se a sua dívida ela não tiver alguma restrição de ajuizamento, por exemplo, lá estará disponível para que você faça uma negociação. E lá também, este canal, ele te dá a possibilidade de fazer negociação em até
10, 15 vezes, depende, obviamente, do valor da dívida e das possibilidades que ali o banco, que o próprio Serasa consumidor, ele te dá como acesso. Então, assim, todas as dívidas que não estão ajuizadas, então, aparecem, então, no Serasa Consumidor. Via de regra, sim. Via de regra, sim. Agora, o que não apareceu, que mesmo que não esteja ajuizada, aí você pode procurar a sua agência de origem, conversar com o gerente e até oportunizar também uma futura negociação. Entendi. Uma terceira pergunta. Qual é a melhor forma de negociar? Existe uma solução geral para todos? Ou cada caso é um caso? É uma questão, tem que avaliar cada caso com a sua particularidade. Por quê? Vamos supor que tem uma dívida rural, por exemplo, que tem uma garantia, uma fazenda, um imóvel, alguma coisa do tipo. Então, o critério de avaliação do banco ele é diferente para esse tipo de negociação, porém, ele não afasta uma possibilidade de acordo, sabendo das considerações dos tempos atuais ou até mesmo da origem da dívida, tá? Principalmente investidores, alguma coisa do tipo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de massificado, contratos de cartão de crédito mesmo, cheque especial, leasing, para quem trabalha com grandes bancos, como nós aqui, são oportunidades diferentes, tá? Cada caso tem que ser praticado de uma maneira distinta, porém, o cliente ele tem essa autonomia de procurar o banco antes que ele o procure, da melhor forma, atualizando o cadastro no banco, mostrando o interesse, de fato, de uma negociação. Pode, no primeiro momento, não ser viável aquele acordo. Mas se você mostrar para o banco que você tem interesse de que a sua condição é naquela forma, seja vista, seja parcelado, o banco já acende aquele sinal verde e fala, olha, esse daqui a gente tem que tratar com caráter diferenciado, vamos ver o que aparece. E às vezes até acaba surgindo campanhas para uma negociação, não sei, muitas pessoas, né, que acabam até recebendo alguma notificação, fala assim, olha, participe da campanha de Feirão Limpa Nome, campanha do Banco X, então acaba oportunizando algumas possibilidades para negociação. Então, manter o cadastro atualizado é importante, mostrar que você está interessado em resolver também é importante, mostrar qual é o seu limite de negociação. Às vezes o banco oferece para você, vamos supor, R$ 1.000 para quitar à vista, e você só pode pagar os R$ 1.000 parcelado. Então, mostrar que você tem, né, o seu limite é aquele, eu acho que é a melhor forma de o banco começar a te olhar contra os olhos e achar uma proposta adequada para você. Pegando um gancho nisso, eu queria até fazer uma pergunta fora daquelas que nós tínhamos conversado. Por exemplo, o banco faz uma proposta para mim, suponhamos, eu tenho uma dívida lá, sei lá, R$ 5.000, o banco chegou e falou assim, ó, paga R$ 1.000. Posteriormente, se eu precisar de crédito desse banco, é possível que eu venha a ter ou não? Porque assim, a proposta veio do banco, não foi uma contraproposta minha. Como que funciona isso? Depende muito da modalidade do contrato, tá? Então, o banco ele nunca vai fechar os olhos para você, como consumidor, mas ele vai avaliar o valor, obviamente, que você teve de desconto em cima daquela negociação que você teve. E mais para frente, dependendo do contrato, ele pode até fazer uma negociação do saldo remanescente, por exemplo, para que você volte a ser inserido ao mercado. Porque, na verdade, a negociação ela é bem objetiva nesse sentido. Então, ela te dá condições de quitar a sua dívida dentro do parâmetro que você almeja naquele momento, tá? Mas o objetivo do banco, e ele já estuda isso, né, internamente, de que você volte ao mercado. Porque, na verdade, liberar crédito é a função do banco hoje. E a gente já vê as movimentações internas, já escuta isso, lê muito a respeito disso também. E reinserir o consumidor ao mercado é o principal motivo, até porque garante e movimenta a economia, né, do país. Então, vai depender, assim, de fato, então, vai depender da política de cada banco. O banco pode cobrar da pessoa lá na frente, ou ver que está tendo um bom relacionamento, pagou a dívida, continua tendo um bom relacionamento, lá na frente a pessoa pode ter um novo crédito com aquele banco. Exatamente, né? Exatamente. Que legal. Uma quarta pergunta que eu quero fazer, agora aqui no caso, e quando a dívida passa para uma demanda judicial, qual o procedimento diante disso?
Tá, antes de qualquer coisa, é você ficar atento com a movimentação do processo. Então, para isso é necessário um advogado, tá? Então, para quem não tem a técnica para saber quais são os passos que o banco está tomando, por exemplo, uma pesquisa Renajude, uma pesquisa nas suas contas, então se antecipar para isso, procurar um escritório de advocacia de sua confiança, óbvio, para buscar uma alternativa antes que chegue nesse limite de uma execução, por exemplo, tá? E oferecer para o banco também, no mesmo critério, oferecer para o banco a sua condição, qual é a vantagem que você tem também em relação ao acordo, o banco precisando receber, neste cenário que a gente está vivendo hoje, os bancos, eles precisam, de fato, fazer a máquina movimentar, óbvio, e dar essa liberdade para o cliente também de chegar a fazer uma proposta, mas quando se trata de uma demanda judicial, é muito importante, primeiro, acompanhar o processo, antes de qualquer coisa, chamar o advogado, tá? Para te auxiliar a fazer, eventualmente, uma negociação e acompanhar o processo. E ele ficar encarregado dessa movimentação processual e saber se é o momento de fazer uma proposta, se é o momento de segurar um pouco mais, de você vender um bem, de você achar outras oportunidades para satisfação da dívida. Porque o banco ele quer receber. O cliente quer pagar numa ponta, não quer esse transtorno na vida dele, não quer carregar esse fardo de ter um processo correndo há anos, aí o banco também acha uma oportunidade para receber. Mas é importante avaliar o processo e achar uma oportunidade para uma negociação também. Eu vou puxar um gancho nisso, porque assim, essa pandemia causou uma bagunça generalizada na saúde, financeiramente no país, nas famílias. E já puxando um gancho, é importante colocar isso, né? A gente observa que as pessoas estão realmente, a vida financeira de muita gente é uma bagunça só, né? E existem aquelas pessoas que elas acabam tentando se livrar rapidamente do problema, da dívida, da situação, e elas vão aceitando qualquer coisa, né? Diante desses fatos, por causa da pandemia, qual o procedimento? Aceitar a primeira proposta que tem, procurar observar qual é a proposta que ela está fazendo, o que ela está assinando, o que a pessoa faz. Porque tem muita gente que ela fica com aquele medo, vai piorar, vai sujar meu nome, vai para a justiça. O desespero bate, né, em muita gente, e as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Então, qual é a atitude que uma pessoa tem que ter diante dessa situação? Tá, na verdade eu sempre uso uma política aqui, no escritório, já atuo na área bancária há mais de 10 anos, tá? E eu sempre tenho isso em mente, nunca fazer o que eu quero, tem que fazer o que eu posso. Quando oferta uma proposta para o banco, garantindo para dar essa continuidade, tá? Fazer o primeiro pagamento até o final, sem ter esse risco. Mas quando você se depara com, eu vou falar até antes de uma demanda judicial, tá? Quando você se depara com a insistência do banco para uma negociação, você já fica alerta, porque a qualquer momento ele vai te indicar de que ele pode entrar com uma demanda judicial, tá? Principalmente, vamos lá, contratos com valores exorbitantes, que tenha deixado, por exemplo, como garantia um imóvel, apartamento, veículo, isso já é para o banco uma garantia de recebimento. Não que nesse cenário de crise o banco não esteja buscando essas alternativas, que ainda busca, tem escritórios, os bancos estão buscando satisfação da dívida, e para isso está buscando os patrimônios de cliente, mas essa não é uma das possibilidades. Primeiro tem a negociação amigável, tá? Antes um bom acordo do que uma péssima demanda, né? Porque, como eu falei, já se arrasta há muito tempo. Mas... Esse acordo amigável seria aquele chamado extrajudicial, é isso? Exatamente, exatamente. Chama as partes, senta na mesa, conversa qual é a possibilidade, manda para o banco analisar, não tendo risco nenhum, não tendo nenhum tipo de impedimento, o banco ele autoriza a fechar o acordo, formaliza lá, minuta, documento, seja ele uma carta de acordo, seja ele um boleto bancário especificando, e até vou ressaltar isso, e o termo para homologar em juízo. Uma atenção que, infelizmente, neste cenário que nós estamos vivendo hoje, a gente se depara com fraude, né? Então, se aproveita da bondade das pessoas e se aproveita até dos bancos, né, que não conseguem visualizar tudo, para cometer ilícitos.
Então, procure, não receba a melhor proposta, tá? Então, se aquela proposta que você achar que é o salvador da pátria, então desconfie, tá? Desconfie dos valores, mas antes de desconfiar dos valores, procure a instituição financeira. E ressalte, olha, recebi um contato da empresa X em relação ao contrato X, eu quero saber se de fato isso existiu. Procure a agência, procure um responsável para te orientar também nesse sentido e te dar esse respaldo jurídico, para que você não caia também numa fraude. Eu vou aproveitar o momento, se as pessoas que estão assistindo quiserem mandar uma pergunta nos comentários, pode mandar que a gente vai tentar aqui responder. Vou aproveitar uma deixa, doutor. Eu tenho observado, a gente está vendo também muitas matérias, as pessoas estão reclamando muito aqui em São Paulo. Não vou citar nomes, mas acho que uma boa parte teve um aumento vertiginoso na conta de luz, né? Algumas tiveram aí aumento de 70%, 80%, 90%. Né? A empresa que fornece, quase para uma boa parte, tem dito que foi porque teve um mês, lá 2 meses, que não foi feita leitura. Né? O famoso faça você mesmo, né? Sim. E eu tenho observado que, mesmo que não foi feita a leitura, é gerado lá uma taxa mínima, né? Uma taxa baseada no mês anterior, aquela coisa toda. E a gente está vendo casos em que pessoas estão pagando praticamente 100% a mais, né, do valor. Né? E diante dessas situações, né, que algumas pessoas ficam pensando, o que eu faço? Porque talvez elas não sabem como. Algumas sabem que vou recorrer ao PROCON, né? Algumas ligam para reclamar na empresa, né? Mas o que faz diante de uma situação quando o aumento é exorbitante? Tá, primeiro, eu sou contrário a essa questão do faça você mesmo. Inclusive, eu vi matérias e até vi já algumas ações em relação à empresa a qual você está sinalizando para ressarcimento desse valor. Óbvio que isso fere o Código de Defesa do Consumidor, tá? E esta cobrança, ela é ilegal. Esse faça você mesmo, primeiro que o cliente não tem habilidade técnica para saber se o que ele está medindo ali é viável ou não, se foi o justo ou não. Né? Tem que ter um técnico para fazer isso. E isso é refutado também numa demanda judicial. Mas o PROCON está aí para isso. Né? Ele já foi notificado, inclusive. Ele já entrou em contato com a empresa, né, que fornece energia. E, pelo que eu estou sabendo, o ressarcimento virá nas próximas contas. Mas tem que deixar também o alerta. Então, notifica a empresa, mande e-mail, gere matéria para uma possível discussão, caso você não tenha esse ressarcimento, tá? Então, sinaliza a empresa, entre em contato com eles, 0800, anote os protocolos para que, numa possível demanda judicial, que você tenha esse ressarcimento. Se não tiver na esfera amigável, recorre ao judiciário. Mas o PROCON, advogado. Exatamente, mas o PROCON ele está aí para auxiliar nesse sentido também. Sempre bom deixar claro que algumas pessoas procuram o judiciário, tem muita gente que vai assistir, sem procurar um advogado, porque assim, não é qualquer advogado, é alguém que é especialista na área, né? Porque advogado, cada um tem uma especialidade. Alguns têm 2, 3, mas sempre tem um que é especialista naquela determinada área, né? Sim. Continuando aqui as nossas perguntas, essa pergunta aqui é muito, muito importante ser feita. Como saber se eu estou fazendo um bom negócio em parcelamento? Em parcelamento? Isso. Olha, na verdade, você vai ter que fazer uma análise. Você não precisa ser um contador ou expert para fazer isso, mas sabendo do valor principal da dívida, você vai poder fazer esse cálculo em relação... Está subindo mensagem aqui, por isso que eu não estou te vendo, tá? Perdão. Você vai conseguir fazer esse cálculo. O valor originário da dívida e o valor atualizado. Então, você sabe quanto você contraiu de dívida, você sabe quanto de juros foi atribuído ao valor principal.
Então, sabendo disso, é o que você vai deliberar com o banco. Fala assim, olha, a minha condição na época de contratação foi X, o valor atualizado está em Y, e o banco sabe desta correção, tá? É óbvio que em relação ao contrato vai ser atribuído juros, porque assinou lá, não tem como contestar, até porque se não tiver nenhum tipo de cláusula leonina, se não tiver nenhum tipo de vício no contrato, ele tem validade. E você assinou, então vai ter que seguir isso dessa forma, a não ser que haja uma contestação futuramente. Porém, sabendo do valor principal e sabendo do valor de juros que foi atribuído ao contrato, você faz a sua oferta, lembrando do valor principal. E o banco vai falar para você uma contraproposta. Fala assim, olha, neste caso, é possível aplicar X, é possível fazer uma proposta de Y nesta condição, e o banco sempre vai dar para você a liberdade para bater o martelo, se é viável ou não. Falando sobre isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma dívida, nós suponhamos, R$ 10.000 com o banco. O banco vai, logicamente, pode fazer o parcelamento e ele vai colocar ali uma taxa de juros naquele parcelamento. Os juros mensal e aquele juros anual. E essa taxa de juros, quando eu quero fazer esse parcelamento, eu posso fazer uma contraproposta em cima dos juros, somente dos juros, pagar a dívida e tentar fazer com que o banco possa diminuir um pouco o valor dos juros. Como que funciona isso? Assim, eu nunca vi negociação com juros apartados. Geralmente você pega o valor principal, faz a negociação, já dentro do que você está negociando, já inclui os juros e você faz a negociação pautado nisso, tá? Boleto bancário, já coloca tudo que tem em relação ao que foi pactuado naquele ato para que você faça o pagamento. Agora, essa questão de fazer o pagamento do principal e cobrar os juros depois, isso não existe. A princípio, não se fala disso. Ele coloca no valor principal que está negociando. E a legislação atual determina que a partir do momento que a pessoa paga a primeira parcela, o nome dela tem que estar limpo, né? Na verdade, em relação ao Código de Defesa do Consumidor também, né? Tem que seguir esse parâmetro. Então, de 5 a 7 dias úteis, a partir do pagamento da primeira parcela, o seu nome já tem que sair dos órgãos de proteção ao crédito. É diferente de um financiamento de veículo, por exemplo, tá? Você faz uma negociação de veículo. Então, se você faz um acordo parcelado, o seu veículo ele só vai ser liberado quando você quitar a última parcela. Que aí baixa gravame, tira as restrições, tiver ajuizado, por exemplo, tira a ação de busca e apreensão, ou até a circulação do veículo, que existe essa modalidade também, mas o nome em primeiro momento ele sai de 5 a 7 dias úteis. Eu quero fazer uma pergunta que nem eu não coloquei aqui, mas algumas pessoas elas sempre se questionam isso ainda. Porque tem aquelas que falam assim, vou deixar para lá. Em vias práticas, a gente sabe que existe aquela questão de caducar a dívida. Mas internamente, muitas vezes, aquela dívida sempre vai existir. Como que funciona isso? Caduca? Não caduca? Como que as pessoas precisam... para a gente esclarecer isso, que tem muita gente que fala assim, uma hora vai caducar e depois eu vejo o que faço. Qual o melhor caminho? Caduca, não caduca? Se caduca, quais são as consequências? Porque eu sei que tudo tem uma consequência. Sim, eu recebo informações desse tipo diariamente. Mas em relação à prescrição, ela não existe, tá? Existe sim o fato de não cobrar de você mais um determinado contrato ou não ter a possibilidade mais de entrar com uma ação daquele determinado contrato, tá? Mas internamente o banco ele ainda continua a movimentar este contrato para uma possível negociação. Óbvio que não mais tem a chance de recorrer ao judiciário para isso, mas você ainda fica internamente preso ao banco, tá? Essa questão da prescrição. Eu perco o poder
para arguir isso em juízo, mas eu não perco o poder de cobrar de você caso você queira voltar a ser um correntista, caso você queira algum tipo de crédito do banco. Eu vou falar para você, olha, tem uma dívida aqui, eu só libero o crédito para você se tiver uma outra oportunidade, essa questão pode te impedir. Tudo que você tem no banco é usado como critério para uma eventual liberação ou não de crédito. Isso é fato. Mas não caduca, tá? Como está colocando aí, eu só perco o poder de uma negociação na esfera judicial. Então, ainda que prazo, depois de 5 anos, a empresa não pode mais cobrar da pessoa, é isso? Exatamente. O nome vai ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Não vai ter, obviamente, aquelas cobranças falando assim, olha, seu nome está negativado, tenta fazer um acordo conosco para liberar o nome. Mas se porventura você precisar voltar a atuar com o banco, principalmente grandes bancos, né? Obviamente ele vai usar isso como critério para liberar para você crédito ou não. E é importante saber disso, que hoje a gente vê muito essa questão de cessão de crédito, tá? Então, às vezes, a dívida não está com o banco principal. Então, às vezes, a dívida ela foi cedida para alguma securitizadora que também oportuniza para você uma negociação. Então, existem hoje, se for fazer pesquisa aí, por questão contratual não posso falar nomes, mas existem securitizadoras hoje que, na mesma margem do banco, dão para vocês condições de fazer uma negociação no mesmo cenário, tá? Com descontos até expressivos, mas é aquela modalidade que a gente já tinha conversado no início. Cada contrato é um contrato, cada caso é um caso, e tem que ser estudado individualmente. Bom, acho que é a dúvida de muita gente, né? Assim, como calcular ou saber se estou realizando um acordo correto? Preciso de um especialista? Eles precisam de procurar, porque muitas pessoas têm aquela coisa na cabeça. Será que tem juros abusivos aqui nessa dívida? Como proceder diante disso? E muitas vezes, dependendo do que você está fazendo, muitas vezes pode acontecer, tá? De ter uns juros que passou despercebido, mas é importante você chamar um contador, se for necessário, dependendo do valor da dívida. Eu trabalho com dívidas aqui até acima de 1 milhão também, então, obviamente, a gente vê isso diariamente. A atualização dos valores, quando a gente conversa com o cliente aqui, isso é importante saber, mas é importante chamar um especialista para esse ponto, dependendo da situação do contrato, até para que você tire não só as dúvidas, mas também ache essa melhor oportunidade para uma negociação. Aqui no escritório a gente conversa bastante sobre isso, então não fazemos cobrança, né? Nós vendemos solução jurídica, esse é o nosso lema. Então, nesse sentido, achar esta solução jurídica, obviamente, precisa de um especialista para te orientar nesse ponto. Então, ficar atento, pode ter sim alguma cláusula que passou despercebido, que cobrou um pouco mais de você, de fazer esse cálculo é importante e fazer, com base no cálculo, uma proposta para o banco para você se ver livre finalmente dessa dívida. Sobre essa solução jurídica, quando é viável, seria o acordo, né? Existem processos. Então, a dívida, existe o acordo, e se não houver acordo, muitas vezes vai para a justiça. Quando é viável, a pessoa fala assim, vou buscar um acordo. Ou não dá para fazer um acordo, vamos tentar ir para a justiça. Quando é viável fazer o acordo? Vai depender muito da situação do cliente, eu digo econômica, tá? É viável um acordo desde o momento em que você já percebe que você precisa ser reinserido ao mercado financeiro, tá? De qualquer forma, e de que aquela dívida, desde o momento em que você inadimpliu, tem essa incidência de juros e encargos. Então, desde o primeiro momento que você percebe que precisa resolver, você oferta para o banco alguma questão de acordo. Ponto. E o banco ele vai tentar achar para você uma oportunidade. Porém, a questão ela só vai além quando esbarra na questão financeira mesmo. Quando você quer aquilo que eu falei, não fazer o que eu quero, fazer o que eu posso. Eu quero fazer uma proposta de 5 mil para quitar, só que eu não tenho dinheiro na mão. Eu vou ainda fazer um empréstimo, vou pegar com o vizinho, pegar com o colega. Não faça isso.
A melhor oportunidade é, se você tiver um valor disponível, ofertar para o banco. Se ele avaliar que é viável ou não, ele vai te orientar. Fala assim, olha, nesse valor eu não consigo, mas se você chegar nisso, é uma oportunidade. Então, quando você percebe que o banco ele tem essa abertura de comunicação com você para recepcionar a proposta, fala assim, olha, não foi bacana essa, vamos tentar uma outra oportunidade, vamos tentar um parcelamento, aí sim é uma excelente oportunidade para você negociar. Agora, se você manter inerte e o banco não te procurar também para fazer uma negociação, não ter essas justificativas, óbvio que você não vai ficar ligando todo dia para o banco para falar, olha, não tenho dinheiro, né? Esse mês eu não vou conseguir pagar, mês que vem eu tenho alguma coisa, mas não me liguem, alguma coisa do tipo. É óbvio que já acende aquela luzinha do banco tentar buscar uma outra alternativa. Então, se você perceber dentro desse prazo dos 5 anos, que pode ajuizar até uma ação, dependendo do contrato, então você já fica ligado, porque o banco ele pode achar uma oportunidade melhor para buscar essa satisfação da dívida. Mas é aquilo que eu falei, sempre é bom manter o banco informado da sua posição. Muitas cobranças elas são feitas por escritórios de cobrança, tá? Eu sei também que às vezes até as constantes ligações excedem, né, até o limite do razoável, com ligações diárias praticamente. Então é sempre importante falar assim, olha, eu tenho oportunidade dia tal, a partir do próximo mês eu posso fazer uma negociação com você, desde que seja assertivo, e buscar essa alternativa. E se estiver extrapolando, também sinalizar. Eu vou falar sobre isso. Não vou citar nomes aqui, porque eu estou começando um processo, né, sobre isso, sobre uma empresa aqui em São Paulo. Não é comigo, viu? E uma dívida que um acordo foi pago, Sim. só que eles fizeram um acordo, olha que coisa maluca, eles fizeram um acordo, né, quando foi feito por telefone, citando o meu endereço, o meu contrato, citando tudo, né, onde estou atualmente, a dívida atual, né, eles ofereceram um acordo, né, eu estava fora do país, voltei, e aí eu fiz o acordo, né, fui lá, fiz o acordo, aceitei, achei a boa proposta. Aí, reativei o serviço e passou alguns dias, o meu serviço começou a ficar sendo desabilitado. Cada 2 dias, isso começou em janeiro, eu estou até agora tendo esse problema, inclusive hoje eu tive esse problema, né? Fiz pagamento, enviei, abri tratativas, abri tudo, né? Mandei todos os comprovantes, mandei até extrato bancário, se ter ideia, pedi extrato bancário para provar, e até o banco pedir para fazer algo provando que foi paga a dívida, né? E houve dias que eu recebi mais de 35 ligações de uma dívida que já foi paga, né? E diante de uma situação como essa, né? Você já resolveu, está lá no site, no site do governo lá que é o órgão regulador, eles realmente reconhecem o problema e continua sendo feito isso porque foi terceirizado por uma empresa. Quando uma pessoa passa uma situação como essa, porque tem gente que fica gritando no telefone, né? Eu já fiz isso, não vou negar, né? Mas o que fazer diante de uma situação como essa? Então, sabendo que a dívida foi quitada, você não deve mais nada para o banco. E, como eu já disse, as ligações são. O autoriza o local, né? Cortou ali, Que cortou. cobra. Seja banco ou seja a empresa a qual fez o acordo, né? Presente, independente, tá? Se ela está falando em nome de um banco, ela tem autorização de tal instituição financeira para entrar em contato contigo e sabendo que você já sinalizou de que a dívida já foi quitada, aí é a oportunidade que você tem de procurar um especialista para achar uma solução jurídica para o caso. Este é o momento. Isso é muito importante. Bom, doutor, eu quero fazer, acredito que vai ser uma última pergunta, não sei se tem perguntas das pessoas para ela me trazer aqui, né? Algumas pessoas ficam pensando assim, elas vão lá fazer o acordo e eu vou pegar aqui as duas folhas que eu tenho. E ela recebe do banco, seja agência, aquele monte de folhas. Tem muita gente que pega simplesmente e já assina, né? Ela não observa, não olha,
como proceder? Porque tem gente que acha assim, tá bom, eu vou assinar. Eu queria que o doutor pudesse dar um conselho às pessoas diante dessa situação, porque muitas pessoas acabam assinando e depois ficam com aquela dor de cabeça lá na frente, né? Não sabem o que assinar. Tá. Inclusive, eu vou trazer para a realidade, porque eu já passei por uma situação dessa, com um familiar que simplesmente eu só fui acompanhar para saber se tinha algum tipo de conduta, né, até reprovável pela idade da pessoa, e eu percebi que deu simplesmente uma folha em branco para colocar só a assinatura. Falei assim, olha, essa situação, o valor é esse que você vai pegar e você só assina aqui. Não tinha nenhuma informação, só tinha o endereço, os dados da pessoa e valores de empréstimo não tinha prazo para pagamento, nada, excepcionalmente nada. Este é o momento de que você já acende o seu farol. Falei, olha, aqui o negócio é um pouco complicado. Se no primeiro momento eles dão para você uma insegurança para fechar qualquer tipo de contrato, então ali você já fica bem esperto, porque o banco mais para frente ele pode causar também um certo prejuízo, tá? Mas você não é obrigado a fechar contrato naquele ato. Então você vai receber o documento, você vai para sua casa, você vai analisar todas as informações que são pertinentes, dependendo, obviamente, do valor que você está contratando, dependendo do que você está fechando de compromisso, você procura um especialista para te orientar também, para saber se tem algum tipo de prejuízo no contrato, tá? E depois você firma esse compromisso. Tendo sanado esta questão, não tendo aresta nenhuma, você tem a segurança para que você feche essa negociação. Nunca, jamais fechar contrato no escuro, nunca, jamais fechar contrato quando não tem descrito o que você está contraindo de dívida, o que você está fechando de compromisso ali, porque você vai ter um problema e o tamanho ele é imensurável. Essa é bem a verdade. Mas um adendo também, até desculpa te cortar, em alguns processos no judiciário, dependendo da instrução da pessoa, por exemplo, eu fechei o contrato, não sabia do que estava escrito. Então, tem entendimento no judiciário também que, dependendo da escolaridade da pessoa, ela responde sim pelo que ela assinou. Porque ela tinha condições naquele ato de ler, condições de prever o prejuízo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter cautela. Aproveitando sobre isso, doutor, os bancos estão oferecendo para as pessoas colocarem as dívidas nesse período de pandemia, a dívida mais para frente, né? Algumas pessoas fizeram esse acordo, né, essa renegociação. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho observado que tem pessoas que estão reclamando dessas negociações, porque ficou muito alto, ficou muito caro. E, diante de uma situação como essa, compensa fazer essa renegociação, jogar essa dívida mais para frente? O que pode ser feito, o que é proibido de ser feito, né? Porque existem casos que eu ouvi de pessoas dizendo que foi colocado juros assim muito grande. A dívida foi mais para frente, mas foi incluído um juros. Como proceder diante disso? Assim, se você aceitou essa condição, ela é plausível, tá? O banco ele te dá um prazo, salvo engano, de 2 ou 3 meses, para que você se restabeleça no mercado de trabalho, principalmente quem tem hoje, quem saiu do mercado de trabalho e está galgando alguma coisa mais para frente. É relativo. Falar para você que é bom é porque depende do caso. Então, se hoje eu tenho uma perspectiva de voltar ao mercado de trabalho, seria muito viável, seria bom ganhar 2 meses ou 3 meses de prazo para começar a pagar as dívidas. Só que eu preciso ter uma certeza também de que daqui 3 meses eu vou conseguir arcar com isso. Então, esta é uma garantia que o banco dá, né? Se você aceitar isso, mesmo que tenha essa incidência dos juros, ele vai ficar 3 meses sem cobrar nada de você depois, e obviamente ele usa esse critério para colocar esses valores atualizados. É importante para quem precisa de um fôlego agora, mas que tenha certeza de fazer o pagamento depois.
E o banco, ele usa esse artifício também para que você consiga arcar com as suas responsabilidades, mas também ele, infelizmente, coloca essa tributação, esses juros em cima do valor. Infelizmente. Poderia ser um pouco menor, né? Mas. Eu queria até fazer uma pergunta, eu sei que isso vai ser um pouco mais como uma opinião, mas é importante a gente falar porque alguns podem pensar. A gente sabe que posterior a essa pandemia vai ter aí muitos processos, seja despejo, seja de dívida. No geral, o doutor acha que o judiciário vai ter um olhar diferente no momento de negociar essa dívida com as pessoas por causa que houve a pandemia, ou vai acontecer nos mesmos procedimentos antes da pandemia? O judiciário, ele sempre teve essa predisposição de avaliar a relação de consumo sempre visando o acordo. Tanto é que nas audiências a primeira pergunta que se faz é se as partes chegaram a um acordo, né? Porque viabiliza isso. Mas eu acredito, sinceramente, que a questão humana, ela vai pesar muito mais, né? E o entendimento judiciário para isso é reconhecer, e reconhece sim, de que temos ainda um problema. O mercado de trabalho ele não está aquecido, né? Estávamos recuperando ainda algumas possibilidades e, infelizmente, nós nos deparamos com esse caos no mundo, tá? Hoje, não só a questão da pessoa física, mas a pessoa jurídica também precisa muito de um apoio, porque não é só relações de consumo que a gente está vendo, estamos vendo também a questão de recuperação judicial. Muita empresa está quebrando, muita, e obviamente esses empresários precisam de um apoio para pagar os funcionários ou para pagar as rescisões desses funcionários, e o entendimento do TJ justamente ele leva para esse lado de tentar uma composição, sim, buscar essas alternativas mesmo nesse tempo de caos. Porque havia muitos empresários e muitas empresas que já estavam mal das, como a gente fala, né, mal das pernas antes da pandemia, Sim. né? Veio a pandemia, vamos colocar, foi a cereja do bolo, né? E muitos não vão se recuperar, infelizmente a gente sabe que não vão se recuperar. E alguns estão tentando sobreviver diante dessa situação. E a gente sabe que isso vai se estender ainda até a economia se aquecer. Isso vai demorar um pouco, né? Porque a gente não depende somente da melhoria, vamos colocar, da melhoria que possa acontecer no país, no Brasil, mas também importação, exportação, tem toda o mundo inteiro tem que melhorar, né? E a gente percebe que a situação ainda está muito delicada, né? A situação no país está muito delicada, muita gente com bastante problemas, e só para puxar um gancho que você tinha falado, resumindo, né? Tem gente que acaba querendo resolver uma dívida e não se resolve uma dívida com outra dívida, né? Exatamente. O que eu vejo aqui, às vezes o desespero faz com que a pessoa tome uma medida que não é a mais correta, não é a mais sensata, né? Você não precisa pagar tudo, tá? Você só precisa pagar aquilo que você tem realmente condições. Vamos lá, eu tenho 3, 4 contratos no banco. Eu pago aquele menor, eu falo assim, eu quero começar pelo menor contrato. Então faça uma oferta para pagar individualizado. Mas mostre para o banco de que você tem não só interesse, mas tem condições de pagar e o seu limite é aquele. Terminou esta dívida, você vai para o próximo. Porque, disse e repito, o interesse do banco é sim de liberar crédito, mas é sim de liberar crédito para quem está ativo no mercado, quem tem essa segurança para a liberação de crédito. E você, obviamente, quer desfrutar de tudo isso também, porque você precisa adquirir um patrimônio, você quer trocar de carro, você quer uma casa na praia, você quer voltar a isso. E de verdade, essa pandemia, ela mudou a vida de todo mundo, tá? Mas ela mudou a vida de todo mundo e não vai mudar para sempre, né? Ela já mudou desde já em relação à dívida, obviamente, mas estamos muito mais próximos dos nossos colegas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, estamos próximos de resolver questões que antes nós fechávamos os olhos, essa é a grande verdade,
né? Não estou falando só de relação de consumo, estou falando de relação interpessoal também. Mas ela mudou num cenário de que ela tem um limite também. Isso não vai ser para sempre. Teremos outros problemas mais para frente, óbvio que tomara a Deus que não seja uma pandemia para esse caos, mas que possamos administrar. Mas é se preparar para o futuro, tá? E ter a certeza de que a medida que você está tomando hoje, ela vai ter um reflexo positivo daqui 2, 3 anos, um ano, ou, quiçá, mês que vem. Depende. Depende muito do que você tem de possibilidade. Tá certo. Doutor, aqueles que estão nos assistindo, que vão receber o link depois também, que tem bastante contatos, e ela quiser entrar em contato, eu vou abrir esse espaço para você ou deixar o telefone, o e-mail, depois eu vou pegar para colocar aqui, quando a gente edita, coloca no YouTube, já coloco com a legenda. Caso ela queira procurar o doutor, como que ela faz? Pode entrar em contato no meu celular, não tem problema nenhum. É o 96253-4294. Vamos falar de novo? É 011, né? 011. Tá, 9. 96253-4294. Deixa eu anotar aqui. 962 53 53 42 42 94. 94. Isso. E aí ela pode entrar em contato e expor a situação dela, né? Para ver o Exatamente. que é viável. Né? E a gente tenta achar essa solução jurídica, né, para a situação. Sim. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu creio que deu para esclarecer muita coisa, embora o assunto é gigantesco, né? Mas assim, acho que os pontos mais importantes a gente conseguiu aqui falar, tratar. E caso não tratamos aqui, né? A pessoa pode entrar em contato e vamos depois, inclusive, marcar uma próxima, porque eu acredito que vai aparecer muitas perguntas e aí a gente vai conversar para falar sobre isso, para marcar uma próxima live. Quero Não, agradecer de coração por essa oportunidade de poder conversar, tirar também dúvidas pessoais, dúvidas de muita gente, e assim, agradeço mesmo, né? Tanto eu quanto o público aqui do Instagram, e eu acredito que é um público maior, o pessoal de fora que eu vou enviar esse vídeo, né? Vai ser muito bom. Agradeço mesmo, coração. não, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouco a respeito disso. Óbvio que tem muitos temas ainda abrangentes. Acredito que umas 15 ou 20 lives seria pouco, e eu me disponho a conversar mais vezes a respeito disso, quando for necessário, não tem problema nenhum. Pode mandar as dúvidas, a gente está aqui para esclarecer, não tem problema em relação a isso. Como a maioria, pelo que eu estou vendo aqui no Instagram, a maioria é público feminino, a participação delas é efetivo, eu quero agradecer a todas. Como a maioria determina o gênero, né? Então eu quero agradecer a todas pela Sim. participação. E quando eu tenho uma lista de contatos muito grande de pessoas que eu fiz muito tempo programação de rádio, então ainda tenho muito contato com essas pessoas. Então são milhares de pessoas que eu mando praticamente o link. E também acho que 70%, dizer assim, é um público feminino, né? E muita gente acaba ou assistindo pelo YouTube ou pelo link que nós mandamos, né? Doutor, muito obrigado por essa live. E só fortalecendo que o telefone é 11 9 6253 4294. Sei lá, as pessoas que quiserem entrar em contato, elas podem enviar mensagem pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é a melhor maneira É o possível, meu. né? Envia uma mensagem, escreve lá o que está acontecendo e o doutor vai poder responder e ver o que é viável, o que é possível, o que pode ser feito. Sim, sim, exatamente. Agradeço de coração o convite. Obrigado, doutor. Um forte abraço. Obrigado, boa noite a todos. Vamos ensinar a nossa live aqui agora. Deixa eu só dar aqui, doutor. E você que assistiu até agora, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Como falei, existem
dívidas de banco, com empresas, ou entre em contato. Se você está tendo uma situação financeira a qual você precisa solucionar, não fica batendo cabeça. Procure um especialista, procure quem conhece, quem sabe. Isso vai ser muito bom para que você consiga resolver a situação. E se você conhece alguém, seja um familiar, um amigo, uma pessoa que está passando por isso, entre em contato com essa pessoa. Quero lembrar que semana que vem nós vamos estar de volta com a nossa live de todas as quintas-feiras, que é o Shine. Um forte abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um bom final de quinta-feira.